Olha para o raio-x que está aparecendo aí na sua tela e me diga, o que tem de estranho nessa radiografia? Percebeu algo? Eu vou te dar uma ajuda. Ficou melhor? Se você notou que o coração dessa pessoa está apontado para o lado direito e não o habitual, que seria para o lado esquerdo, você acertou. Agora, o que isso tem a ver com a nossa aula? Essa situação é uma das possibilidades quando a pessoa tem a síndrome de Cartagener, uma síndrome que traz problemas de funcionamento em ordem centriolar e com isso afeta o desenvolvimento de cílios e flagelos. A gente sempre lembra dos flagelos como estruturas que ocorrem nos espermatozoides. Sim, as pessoas com essa síndrome têm espermatozoides que não conseguem se deslocar. Se ele for um homem, ele é estéril. Mas ao mesmo tempo ele não forma cílios. Cílios importantes, por exemplo, para varrer o muco do seu nariz, ou cílios que arrastam o ovócito dentro das tubas uterinas para que ocorra a fecundação, ou seja, as mulheres também serão estéreis. Mas cílios são importantes para acomodar os seus órgãos no devido lugar durante o desenvolvimento. E se esses cílios não funcionam de maneira legal, os órgãos podem aparecer em posições invertidas. O coração mais para o lado direito, o fígado do lado esquerdo, o baço do lado direito. Pois é, síndrome de Cartagener. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Tatuzada, vamos então dar sequência à nossa aula de biologia celular e agora a gente vai conversar a respeito de centríolos, de centrosomo, de cílios e de flagelos. Se você não assistiu a aula anterior que fala sobre citoesqueleto, eu vou deixar um card aqui em cima para você, clica lá, assiste, essa é a base para você entender o que vem agora e depois você revisita esse momento. Vamos lá. O que é um centríolo, prof? O centríolo, pessoal, uma estrutura, na verdade, uma estrutura não, ele é um conjunto de duas estruturas tubulares que ficam entrecruzadas e normalmente numa posição oposta ao núcleo. Então, se você tem o núcleo da célula aqui, o centríolo fica meio oposto a ele. O centríolo, inclusive, é o que vai determinar normalmente a posição do núcleo. O centríolo se estabelece e o núcleo fica oposto a ele. E os centríolos são dois tubinhos, tá? Dois tubinhos que ficam entrecruzados. É bem clássico isso dentro dos materiais didáticos de biologia. E esses tubos são formados por tubos ainda menores, canudinhos, varetinhas, assim, ó, que se encaixam formando cada um desses tubinhos aqui. Eu já falo para vocês a respeito dos centríolos. O que é legal você saber nesse momento? Os centríolos, eles ficam dentro de uma região cheia de filamentos proteicos, cheio de fibrinhas, e essa região a gente chama de centrosomo. Cuidado, eu já vi em material solto aí na internet, também já vi professores falando de maneira equivocada que o centrosomo é uma organela. Ele não é uma organela, ele não tem uma membrana, ele não tem uma delimitação. Ele é simplesmente uma região, um emaranhado, uma nuvenzinha cheia de filamentos, onde a gente tem a disposição dos centríolos. Então o centrosomo é essa região aqui ao redor, é uma região pericentriolar. Olha o que eu coloquei. Disposição pericentriolar, ao redor do centríolo. São um monte de filamentos. Ali a gente vai ter bastante ribossomo acumulado e esses ribossomos estão sintetizando proteínas a todo instante. A gente estudou, inclusive, isso já na aula passada. É naquele local ali que vai sair os filamentos chamados de microtúbulos. Então, a gente tem aqui no centrosomo o local de formação dos microtúbulos. Ele tem uma disposição ao redor do centríolo. É comum a gente dizer que o centrosomo contém os centríolos dentro dele. Então aqui é o centrosomo, essa região. Pensa nele numa situação esférica, tá? Tridimensional. E dentro a gente vai ter os centríolos. E é ele que orienta e controla a divisão celular. É o deslocamento dos centríolos e do centrosomo que vai permitir as etapas da divisão celular que a gente estuda lá. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Maravilha? Agora, prof, o que é o centríolo em si? O centríolo, pessoal, ele é uma estrutura composta de 9 trincas de canudinhos. Cada um desses canudinhos são microtúbulos. Então, os centríolos são 9 trincas de microtúbulos. Eu fiz um corte aqui para mostrar para vocês, ó. Cortei aqui, ampliei para cá. E o que você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trincas de microtúbulos. Você está aí se perguntando, prof, isso cai em vestibular? Infelizmente sim.
tá? Infelizmente já caiu. Claro que não é uma coisa assim com a cara do Enem ou com a cara da FUVEST, mas vestibulares às vezes podem cobrar coisas desse tipo. Vestibular da UEM já cobrou algo como isso. Eu já vi também na UNB, já caí algo sobre isso. Então, 9 trincas de microtúbulos formam aquilo que a gente chama de centríolo. Lembrando que são 2 centríolos, tá? Entrecruzados. Muito bem. Qual que é a função dos centríolos? Deixa eu passar para cá. Primeiro, ele participa do processo de divisão celular. O deslocamento dos centríolos desloca também junto ao centrossomo. Essa região aqui, ó, vai se deslocando. E com isso a gente consegue fazer uma organização cromossômica. Essa célula que eu desenhei para vocês aqui, ela está em metáfase. Ó, os cromossomos todos alinhados no meio, formando uma placa equatorial aí na célula. E aí, ó, nós temos os centríolos nas pontas. É a partir desses centríolos que se forma a rede de microtúbulos, o fuso mitótico que vai permitir depois a separação das cromátides irmãs e a formação de 2 células filhas. Maravilha? Então, participa da divisão celular, isso é suficiente para você. Agora, os centríolos também formam cílios e flagelos, e isso é importante. Cílios e flagelos, a gente normalmente lembra deles com estruturas de deslocamento. Você lembra, por exemplo, de um protozoário flagelado, de um protozoário ciliado. Você lembra também de um espermatozoide que tem um longo flagelo. Ou as células da nossa cavidade nasal, que são cheias de cílios, inclusive cílios que funcionam meio como antenas, além de varrer o muco para trás. Essas anteninhas, esses cílios, quando eles são muito excitados, eles disparam no seu sistema nervoso a sensação de espirro. Eu não coloquei aqui que os cílios funcionam como antenas, mas é importante que você lembre que flagelos promovem deslocamento celular, como é o caso do espermatozoide, como é o caso dos protozoários flagelados, e os cílios também, deslocamento celular, como é o caso dos protozoários ciliados. Mas além disso, eles arrastam compostos. Nas tubas uterinas da mulher, lembra que a tuba uterina é o que conecta o ovário ao útero. Nas tubas uterinas da mulher, a gente tem muitos cílios. Às vezes a pessoa fica se perguntando, tá, mas o flagelo ele tem um rabinho. Mas como que o óvulo, ou na verdade o ovócito, sai do ovário e vai em direção ao útero? Como que o embrião, depois de fecundado ali, ocorre a formação do embrião, como é que ele chega no útero? São cílios que vão varrendo esse ovócito em direção ao útero. Também são cílios que rearranjam, que colocam nossos órgãos no lugar, ou as células precursoras dos nossos órgãos no seu devido lugar. A não formação desses cílios, em função da síndrome que eu citei no início da nossa aula, pode causar desarranjo da organização geral do nosso corpo. Maravilha! Então coloquei arrastar compostos, como é o caso do muco nasal, o muco traqueal e o óvulo. Agora olha para cá. Como é que está estruturado um cílio ou um flagelo? Essa imagem serve para os dois. A partir dos centríolos se forma um corpo basal, que seria a parte que fica para dentro da célula. É um corpinho, uma estrutura que tem a mesma composição dos centríolos, que fica pregada por dentro da membrana. E para fora da célula é que vai sair o cílio ou que vai sair o flagelo. Eu cortei ele aqui. Essa porção a gente chama de axonema. E esse axonema, que é o cílio ou o flagelo em si, ele não tem essa disposição de 9 trincas. São 9 duplas periféricas e uma dupla central. Perceba, 9 duplas periféricas e uma dupla no meio. É interessante que você lembre disso. Aqui nós temos 9 trincas e aqui você perde um microtúbulo para cada uma das trincas são perdidos. Ficam apenas 2 periféricos, mas se criam 2 centrais. Maravilha? Em termos gerais, era isso que você tinha que saber. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Se você acha que ela merece o seu like, manda o dedo aí no seu likezão, porque ele é muito bem-vindo. E segura aí que eu tenho que falar uma coisinha final para você. Já volto. Tatuzinho ou Tatuzinha, eu quero pedir a você encarecidamente que coloque aqui nos comentários qual é o seu grande objetivo neste ano. Essa aula foi gravada no ano de 2023, mas provavelmente ela vai ficar muitos anos por aqui e eu quero saber qual é da sua vida. E o dia que esse objetivo se concretizar, claro, se você lembrar disso, vai lá, acha o teu comentário e escreve, professor, eu consegui. Tamo junto.